Deus propôs para elas. Amém? Graças a Deus, queridos. Vamos dar continuidade, então, no capítulo 8 do livro de Atos, né? É o capítulo que a gente está em vigência. E nós estudamos até o versículo 8, é isso? É o versículo 8, né? Começamos ali do 1 ao 8, né? Trabalhamos ali esse tempo de o segundo derramamento do Espírito, digamos assim. O segundo derramamento do Espírito que foi em Samaria. Quem é que pode aí me ajudar e trazer uma recapitulação da aula passada? Vamos deixar essa recapitulação agora só da aula passada. O livro de Atos a gente já sabe, né? Que é um livro escrito pelo evangelista Lucas, né, no tempo da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, deixa aquela palavra que a gente sempre marca ali no versículo 8 do primeiro capítulo, que é quando Jesus dá uma direção, né, para eles: olha, não se ausentem, não se afastem de Jerusalém, mas fiquem aí até receber o poder de Deus. E aí era já a expressão do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele ascende ao céu, que ele fica por mais ou menos 40 dias, se apresentando ali em comunhão, comendo, bebendo com os discípulos, com os irmãos. E aí, quando ele é assunto ao céu, o Espírito Santo é derramado. Então, a ordem é: fiquem até que vocês sejam revestidos de poder. E aí, vocês receberão a condição de ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então esse poder de Deus, né, ser revestido de poder de Deus. Qual é o poder de Deus? É o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Pode anotar isso se quiser. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder de Deus, que é através do Espírito Santo. Nós vamos entender o que ele gera, o que ele faz, como é que ele funciona na fé de alguém que foi regenerado, despertado, alguém que está vivendo um novo nascimento. E depois disso, muitos episódios ali da igreja, agora reunida, muitas conversões, milagres, sinais, maravilhas, a igreja crescendo, por conta disso crescendo também demandas, diáconos levantados, até que nós passamos por 2 desses diáconos levantados, homens cheios do Espírito Santo. Um deles é Estevão, que a gente pôde estudar ali todo o martírio dele, toda a jornada linda de Estevão ali, que acaba morrendo, uma sentença de apedrejamento. E agora a gente está vendo um outro diácono, que é o Filipe, que agora está atuando em Samaria. E é isso que eu quero ouvir de algum de vocês aí, um corajoso, uma corajosa, que fale um pouquinho a respeito da importância de Samaria, que nós estudamos na semana passada, por que Samaria tinha essa relevância. Fiquem à vontade para trazer o coração de vocês aí sem medo, para a gente ir recapitulando. Não tem problema se a gente se equivocar em alguma coisa, a gente vai se auxiliando aqui mutuamente. Fiquem à vontade aí. Quem é que quer? Eu vou daqui, pastor. Muito bom, Thiago. Vai lá. Eu vou me arriscar, Neto. Começou a trazer ali, começou com a gente falando de Saulo, né, que estava ali, que ele consentia, e depois começou a falar muito da questão das perseguições e da questão de Samaria que tu explicou, e depois eu reli e reli outra vez para buscar entender, né, porque Samaria é um lugar ali onde começaram a ter muitos estrangeiros devido ao cativeiro que foram levados aqueles homens que estavam ali. Então, quando a nação de Israel ela é levada para o cativeiro, depois da Síria e da Babilônia começam a voltar pessoas ali. E como tinha a divisão dos reinos do norte e do sul, agora começa ali também preconceito, né? Essa coisa de rivalidade do norte com o sul. Então, Samaria ali é um lugar ali principal onde acontece isso. E é muito importante, né, a gente entender isso, porque senão a gente não vai conseguir entender o porquê que tem essa divisão ali entre os samaritanos e os judeus, né, que é aquela, daí tu trouxe a história lá do poço, trouxe outras histórias, então isso é o que ficou muito assim no meu coração, né, tu falou da primeira perseguição e o porquê que depois tinha essas rixas, e aí tu trouxe mais alguns pontos, né, que eu fui anotando que eu achei interessante, que a perseguição, ela faz parte, né, da vida da igreja, e que mesmo em meio à perseguição, nós somos bem-aventurados. Isso é normal, né? Uma promessa de Deus para nós. Então ali
Aqueles homens, apesar de fazerem muitos sinais, de trazerem muitas coisas boas, eles também eram fortemente perseguidos. E isso não tirava a alegria deles. Eles se consideravam bem-aventurados ali, devido a tudo isso que eles estavam fazendo. E a frase que tu falou que me marcou foi: a perseguição não quer dizer morte. Muitas vezes ela quer dizer missões, porque aquela perseguição agora começa a espalhar todo aquele povo que estava reunido para que mais pessoas tivessem as condições de crer no Evangelho e receber da palavra de Deus. Esse é o meu resumo. Amém, amém, graças a Deus, é isso mesmo, Tiago, é isso mesmo. Samaria é muito importante justamente por causa disso, né? Porque é a figura de uma divisão, né? A figura de uma separação, é a figura do porquê do preconceito, né? Porque Samaria, os samaritanos eram os irmãos dos judeus. Então essa questão da separação dos irmãos, né? Então é muito relevante, porque ali é o momento agora de reconciliação. Por isso que esse derramamento agora do Espírito Santo vai falar da reconciliação. Por isso que era importante passar por Samaria, né? E muito provavelmente um grupo ali em Samaria reunido, né? Já para o Filipe ter ido ali e ter acontecido tudo isso. Essa questão da perseguição, ela é tão relevante, irmãos. Eu quero fechar aqui esse parênteses aqui da recapitulação da aula passada. É tão relevante essa questão de perseguição que a gente precisa compreender isso como uma promessa de Deus. Então a perseguição não é uma possibilidade de acontecer. A perseguição não é assim, ó, se houver uma perseguição, fica firme. Não. A perseguição é uma promessa de Deus. A perseguição é uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo. E isso é muito difícil porque é contracultural para nós entendermos. Porque se é uma coisa que o homem foge, é de perseguição. Ninguém que não tenha um conhecimento, que não tenha entendimento, que não esteja com a fé maturando, ninguém vai escolher ser perseguido. Ninguém vai dizer, vem aqui, me persegue agora eu quero perseguir. Não. Mas, conforme tu vai conhecendo a Deus, tu vai entendendo o porquê da perseguição. Porque a perseguição é um ambiente que gera angústia, que gera fraqueza. A perseguição, né, que vem com calúnia, que vem com injúria, que vem com uma traição, essa série de situações que são nas relações que elas aparecem, ela é uma evidência do Espírito Santo. Então ela vai vir, quem vai se enchendo do Espírito Santo, para ficar evidente, vai vir uma perseguição. Por quê? Porque nessa fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. A obra de salvação, ela se dá pela perseguição. E aí eu acho que cabe tu anotar isso. Ninguém vai experimentar a força genuína do Consolador se não viver a angústia da perseguição. Porque a perseguição nos bota em extrema fraqueza, é o perigo de morte. É onde aquela angústia que vem no coração da gente, e se a gente não tem conhecimento do que está ocorrendo, e se a gente não anda em comunhão, a perseguição ela gera desânimo. Escreve aí. A perseguição ela vai enfraquecendo a ponto de gerar desânimo. E depois desse desânimo, a perseguição, nesse enfraquecimento, gera desistência. E aí a pessoa desiste. Por isso que a gente não consegue perseverar. Porque a gente não suporta essa angústia e a gente desiste. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus, uma igreja de Deus que conhece o Senhor, sabe suportar a perseguição, sabe suportar a angústia, porque ela tem certeza, e aí é a fé, que é a convicção das coisas que se esperam, a certeza dos fatos que a gente não vê. Ele tem certeza que o que vem após a perseguição, a angústia tremenda, essa fraqueza, esse desânimo, essa quase desistência, o que vai chegar? O consolo do Senhor. O Consolador chega nessa hora. Ninguém pode conhecer a força do Consolador se não passar por esses ambientes. Por isso que a gente fica firme. Por isso que Tiago diz no primeiro capítulo: tendes grande alegria quando passardes por diversas
provações, porque é essa a convicção que ele tinha. Eu sei que o consolo vai chegar, que o abraço do meu Pai vai chegar, e o grande mistério do consolo do Senhor, porque essa angústia da perseguição, porque às vezes não é uma pessoa que está nos perseguindo, às vezes parece que é a vida. Eu tenho uma doença e acontece outra coisa ruim, e aí eu bato meu carro, e aí acontece, parece que a vida está me perseguindo. Porque a perseguição são situações que eu não gostaria de passar. Então, quando eu estou vivendo isso tudo, e eu tenho a certeza que vai vir o consolo me abraçar, eu não busco outro consolo. Porque quando a gente está angustiado, a gente busca outro consolador. Tu fica desesperado, essa angústia adoece a fé de uma tal maneira que tu busca outro consolador. Aí tu vai te consolar no álcool, na droga, no consumismo, na fofoca, em muitas coisas tu pode achar um consolo. O pecado, a prostituição, dá uma sensação de bem-estar, só que é momentânea e destruidora. E o Espírito Consolador não. Agora é tão misterioso isso, irmãos, que o Espírito Consolador é no homem interior, ou seja, não precisa terminar a perseguição. Porque o homem interior, às vezes, isso é tão misterioso, isso edifica tanto a fé de uma pessoa, que ela vê que está renovada, cheia de esperança, fortalecida, animada para continuar, e olha para fora, a situação não é que não mudou, às vezes piorou. Por isso que não dá para tentar explicar o coração de um homem de Deus, porque ele não tem lógica humana. Ô, pastor, posso Por contribuir um favor, pouquinho? Eu fiquei por favor. pensando, né? Eu fiquei pensando nisso que tu está trazendo, nessa questão do consolo, porque o consolo é para perseverança mesmo, né? E eu acho que o que mais nos persegue hoje e vem contra nós quando a gente não tem esse entendimento é a culpa. A culpa nos persegue, assim, numa intensidade que a gente não consegue acessar essa alegria. A gente busca meios para adquirir a felicidade. Então a gente vai acessando essas outras maneiras como se fossem opções. Então a gente vai escolhendo e não tem como, não tem como. Se não for na comunhão, se não for por esses entranháveis afetos, a gente vai ser perseguido pela culpa. O exterior não vai mudar, ele vai permanecer o mesmo, mas no momento que, ou pior até, no momento que eu começar a entender que o perdão já me alcançou, automaticamente eu vou enxergar a perseguição. Eu vou desfrutar da perseguição como ferramenta e oportunidade de conexão, propósito e desenvolvimento, né? Então, acho que o que mais vem, assim, eu te ouvindo, e nos persegue, assim, constantemente é essa culpa no nosso interior, né? Olha só que interessante o que o Tiago falou aqui, irmãos. Que essa alegria do céu, que é as coisas que não se compreendem, não dá para compreender as virtudes de Deus. Então, essa alegria do céu, no meio dessa angústia, como tu não consegue acessar ela, tu vai em busca de felicidade. Foi isso que o Tiago falou. Então, olha só, a felicidade é um consolo artificial, não é uma alegria plena. Muito bom, Tiago. Amém, irmãos? Glória a Deus. Importante a gente falar sobre isso, assim, porque é no meio dessa perseguição. Esse consolo, muitas vezes, ele vem na comunhão. Quando tu vive comunhão, quando tu vive na comunhão, às vezes ele não vem diretamente da comunhão, mas quando tu vive esse ambiente de entrega numa família, numa comunidade, sabendo que ali é que tu vai entregar a tua parte, tu vai aprimorar a tua parte para que o todo possa atuar e abençoar as cidades, as regiões, a Samaria. Quando tu entende isso, esse consolo, no pior momento da tua vida, vem de outros ambientes, outras pessoas. Uma pessoa fala contigo lá e tu vê, isso aqui é consolo do Senhor para minha vida, para esse momento que eu estou passando. Ela nem sabe o que está passando. Então é lindo, irmãos, é lindo a gente poder ser perseguido com essa compreensão de promessa. Lá no livro, eu quero só deixar para finalizar aqui essa questão de perseguição, lá no livro de Timóteo, só anota aí para depois tu ler num outro momento, no capítulo 3 e versículo 12, Paulo, nessa carta testamento, diz assim para Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos.
Como é que fala a tua versão aí, Lara? Agora te peguei mal, tu não tinha nem aberto, né? Não, mas não precisa. Todos que querem viver piedosamente padecerão perseguições. É promessa. A gente está querendo viver aqui piedosamente, amém, irmão? A gente está querendo viver. Por que a gente está querendo? A gente está querendo porque o Espírito Santo veio sobre nós. Está em nós e quer ser através de nós. E aí o que está com promessa? Perseguição. Como é que fala a tua... Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Olha só, todos que desejam ter uma vida piedosa em Cristo Jesus, porque é como se nós fôssemos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus, como se nós assumíssemos também uma parte da natureza de Cristo. Então, a gente precisa ter compreensão disso para não se desesperar na hora da perseguição. Em nome de Jesus, amém, irmão? Fica firme na comunhão, não te desespera. Às vezes vai desanimando um pouquinho, mas não desiste, tá bom? Porque isso vai passar e tu vai experimentar um consolo que não existe no mundo, no teu homem interior. Amém. Dito isso, agora entramos diretamente no texto, né? A partir do versículo 9. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... A gente vai conversar um pouquinho... Tem que ser rápido no gatilho aqui, né? Quando abre os áudios de vocês aí, sem querer abrir um outro, o Samuel já vai... Que nem videogame aqui, já vai matando os carinhas aqui. Então a gente vai falar hoje, e também na próxima aula, a gente vai falar de histórias bem pontuais, que são citadas aqui agora. Lembra que aqui nós já estamos caminhando por uma finalização do protagonismo de Pedro e já se movendo para o protagonismo de Paulo. Amém? Que vai se dar a partir do versículo 12 mais diretamente, mas no 9 a gente já vai ver a conversão dele. Então a gente está aqui já nessa finalização. Então aqui a gente vai ver duas histórias, uma hoje e uma na semana que vem, ou na próxima aula, né? Às vezes a gente não consegue fazer na semana, mas duas histórias bem pontuais, histórias de Filipe ali, dos irmãos apóstolos e com pessoas ali que a gente vai estudar de forma mais direta numa situação ocorrida. Amém? Então, a gente vai ler ali do versículo 9 até o versículo 25. Eu queria pedir para vocês me ajudarem, eu queria pedir para a Vicky ler do versículo 9, Vic, até o versículo 13, tá bom? Depois eu queria pedir para Otávio, lê do versículo 14, do 14 até o versículo 20. Só perdi o capítulo. É o capítulo 8 do livro de Atos. É o capítulo que nós estamos estudando já desde a semana passada. Capítulo 8, aí eu vou... Tu vai do 14 até o 20. Perfeito. E depois, para finalizar, do 21 até o versículo 25, eu quero pedir para Mariana Pedó. Tá bom, velhinho? Fica à vontade, Vic, por favor. Prestem bem atenção para a gente depois poder trabalhar esses princípios. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo:
Dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém, amém. No versículo 22 e 23, a Mari leu maldade, né? Iniquidade. No 22 e 23, alguém que tem iniquidade aí? O meu tem no 23, pastor. O meu tem. Leu 22 e 23. O meu fala: arrepende-te, pois de tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Isso aí. Então, essa palavra que está traduzida por maldade aí, tanto no 22 como no 23, é iniquidade, é uma palavra grega que fala de iniquidade. E a gente vai estudar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre essa iniquidade, que não é, a gente vai ver, simplesmente uma maldade. Às vezes a gente entende que não, iniquidade é uma maldade, uma ação é maldosa, uma ação cruel, mas a gente vai aprender hoje que é mais do que isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pensando nesse primeiro momento ali, nesse movimento do Espírito Santo. Então há um movimento do Espírito Santo, e nesse movimento do Espírito Santo, que Felipe está ali com alguns irmãos, e o Espírito Santo se movendo, sinais e maravilhas, as coisas acontecendo, e aparece agora um personagem chamado Simão. Esse personagem chamado Simão, ele tem uma proeminência na comunidade. Ele é conhecido, ele tem ali um reconhecimento das pessoas por aquilo que ele fazia. O que ele fazia? Ele fazia obras de feitiçaria, de mágica, era um ilusionista, alguma coisa nesse sentido. Isso que ele fazia, né? Tinha algum dom, tinha ali na vida dele alguma capacidade para poder fazer esses efeitos, esses sinais, eram sinais também. Então tu vê que simultaneamente, enquanto a igreja ela trabalha com sinais e com maravilhas, curando, lembra no versículo 3, lá no capítulo 3 de Atos, curando aquele homem coxo, depois vários ali traziam paralíticos, eram curados, gente doente era curada. Lembra a sombra de Pedro passando e curando as pessoas? Lembram disso? Estamos recapitulando aqui os capítulos anteriores. Então, assim como havia sinais, prodígios, maravilhas do Espírito Santo, também, por outro lado, havia sinais que não eram de Deus, que era como se fosse uma feitiçaria. Então ele tinha um poder ali que acabava fazendo as pessoas ficarem ali atônitas com a capacidade, com o talento, com aquilo que aquele homem fazia que era único. E todo mundo conceituava, e aqui que é o ponto que eu quero que tu anote aí, conceituava que aquilo ali era o poder de Deus. Então a gente vai ver o que é o poder de Deus, para que é o poder de Deus, e o que é esse movimento que é o único, que é extraordinário, mas que não é poder de Deus, mas que tem uma influência. Diz que tantos grandes, pequenos, homens socialmente mais abastados, menos abastados, mais intelectualizados, menos intelectualizados, eles eram influenciados por aquele movimento. Então há um movimento na Terra que não é do Espírito Santo e que chama a nossa atenção. E às vezes nós mesmos estamos desenvolvendo alguma ação, algum talento, alguma capacidade que está chamando muito a atenção das pessoas. E hoje é muito interessante a nossa realidade de Brasil, porque como o Brasil está completamente evangelizado,
forma geral, assim, inclusive a nossa região aqui, existe ainda algumas cidades aqui na região da Serra Gaúcha que não conhecem o Evangelho, não sabem o que é o Evangelho. A gente não consegue admitir isso, né? Quando eu soube dessa informação por uma agência missionária, eu fiquei muito surpreso com isso, em partes, né? Porque também a gente está sofrendo aí as angústias da rebeldia desse lugar, né? Da incredulidade desse lugar. Então, mas o Brasil, de forma geral, ele está todo evangelizado. E aí, hoje, é bonito falar de Deus, dizer que é Deus, trazer versículo. Hoje é algo que acrescenta na vida de alguém, naquilo que ele quer se demonstrar para os outros. Nas campanhas políticas, a gente vê pessoas usando versículo. E às vezes nem tem uma vida que anda por aquilo que anuncia a Escritura. Mas eles citam, então, chama atenção para dizer, ó, esse é o poder de Deus na vida da pessoa. Então, Simão é um homem que parece que ele se enquadra no nosso tempo. Olha, esse é o poder de Deus, a pessoa está fazendo o poder de Deus. E, de fato, quem sabe, seja algo que foi dado por Deus para a pessoa. Agora, o ponto é que aquilo é feito para si próprio. Vamos lá no livro de Romanos, aí sim eu quero que tu abra comigo, no livro de Romanos e no primeiro capítulo. Romanos 1. Vamos relembrar isso, né? Porque a gente já estudou na etapa esse livro de Romanos. Romanos 1, eu vou ler a partir do versículo 15. Presta atenção. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, nesse poder de Deus, nesse poder de Deus, se descobre toda a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a vontade de Deus, é a soberania de Deus, é os propósitos de Deus, é o caráter de Deus que está no amor. O caráter de Deus é amor, a identidade de Deus é amor, Deus é amor. Então, a justiça de Deus, aquilo que ele realiza e que não se compreende, esse é o poder de Deus, que de fé em fé faz a igreja caminhar. Para nós, entendendo a justificação de Jesus, vivemos pela fé, pela orientação da justiça de Deus. Por isso que, descobrindo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Que ele entregou o seu filho, sem pecado, perfeito, como cordeiro sacrificial, pelo meu pecado, pelo teu pecado, para que tu fosse justificado e não fosse mais agora condenado. Agora tu está absolvido e agora tu consegue, pela justificação do sangue de Jesus, como Cordeiro de Deus, pelo teu pecado e pela tua vida, tu alcança a salvação e te torna agora alguém justo, não pelas tuas obras, mas pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu passo a ter a condição de viver pela fé. Então esse é o poder de Deus. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Qual é o poder de Deus? É alguém que agora, atingido pelo Evangelho, ele anuncia o Evangelho. Então o poder de Deus é em relação ao outro. Andar de fé em fé e o ser justo para viver pela fé, o que isso compreende? Que agora nós somos esses que são perseguidos, injustiçados, crucificados em algumas áreas, para justificar o erro de outros, como aconteceu conosco. Amém, irmãos? Conseguimos entender isso? Tá tudo certo? Poder de Deus nos faz capazes de justificar agora vida de pessoas que andam conosco, que andam errantes, que andam ignorantes, que andam perturbadas, que andam perdidas e que são justificadas pelo perdão que está no nosso olhar, pela misericórdia que está no nosso DNA, pela compaixão que corre na nossa corrente sanguínea espiritual. Esse é um justo, que passa a ser alguém que também anuncia essa justificação, com o seu próprio sofrimento,
apontando para o sofrimento maior, máximo e suficiente de Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus. Por isso que, quando as pessoas olhavam e entendiam que era o poder de Deus, aquilo era simplesmente um ato de rebeldia. Ali, quando diz que ele fazia artes, que era como feitiçaria, algum de vocês fala feitiçaria aí ou não? Me ajudem aí. Procurem aí no versículo 9 ali. Alguém tem feitiçaria? Tem feitiçaria aí? O meu tá feitiçaria, pastor. Olha só. Então, feitiçaria. O meu praticava magia. Por que é importante Praticava feitiçaria? magia e Por que é importante feitiçaria? Por que é bom a gente ver essa palavra aí, feitiçaria, e a gente andar por ela? Porque a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Isso aí está lá em 1 Samuel, anota aí, 15 e 23. Pois a rebeldia é como pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Então, a feitiçaria, essa arte da ilusão, o que a gente pode ler dessa ilusão? A ilusão pode ser a sedução, pode ser as armas da dissimulação. Isso é um ato de rebeldia, mas que encanta, que enfeitiça as pessoas. E as pessoas olham para ti e dizem, que lindo, que bacana, que bonito, é isso, é de Deus. Porque há um encantamento a partir da rebeldia. Então, quando não é um ato de fé, de alguém justificado para o outro, é um ato de rebeldia, que faz qualquer coisa para si. Amém, irmãos? Então, esse homem, é importante esse sistema, assim, a gente entender, porque isso é muito prático na nossa vida. E tu vai começar a te ler, tu vai começar a entender, não, isso aqui até parece que está dando certo, as pessoas estão me reconhecendo, eu estou ficando conhecido, eu estou ficando reconhecido, mas quando eu me sondo, eu vejo que tudo que eu estou fazendo é para mim mesmo. Rebeldia. Ainda que aquela feitiçaria parece ser um grande sinal e uma grande maravilha. Mas aquilo não é de Deus, não é poder de Deus. Aleluia. Então, esse homem, ele se converte, depois que ele entende aquilo ali, ele crê, ele é batizado e ele começa a caminhar com os irmãos. Olha que interessante. Ele começa a caminhar com os irmãos, ele começa agora a vivenciar aquilo que os irmãos estão vivenciando, ele começa a sentar na mesa dos irmãos, ele começa a caminhar, convertido e batizado. Agora, começa a haver um movimento num determinado ponto, que é um movimento que eu chamo desse segundo avivamento, desse segundo despertamento, desse segundo derramamento em Samaria. O primeiro foi em Jerusalém, lembram? Atos 2, derramamento do Espírito Santo, a profecia do profeta Joel se cumprindo, sobre toda a carne eu derramarei do meu espírito. E agora vem o segundo derramamento. E agora, nesse segundo derramamento, essas pessoas elas começam a receber do Espírito Santo. Quando? Quando os apóstolos, a sede da igreja é Jerusalém. Ela fica em Jerusalém. Depois a gente vai ver lá na frente, quando Paulo trouxer as viagens dele para a nossa aula, tu vai ver que a igreja sede é Jerusalém. Os apóstolos ficam em Jerusalém. Os apóstolos, eles não vão com Paulo nas missões, eles ficam ali, guardando palavra, guardando oração, ficam ali. Então, esses homens de Jerusalém, agora Pedro e João, quando eles sabem do movimento em Samaria, eles vão até lá. E aí, quando eles chegam lá, essas autoridades se reúnem em comunhão, começa a haver um movimento, um derramamento do Espírito Santo, agora intencional. O primeiro derramamento do Espírito Santo foi intuitivo, instintivo, vindo do céu, sem que ninguém fizesse nada. Estava todo mundo sentado. Lembram disso, irmãos? Tinha um número de 120 pessoas sentados ali e o Espírito foi derramado. Se ouviu um som como de um vento impetuoso e se via como se fosse línguas de fogo em cima de cada pessoa. E começaram ali a entender o idioma do que o outro estava falando. Houve um movimento ali, um avivamento mesmo. Só que agora o avivamento ele já não é mais de forma espontânea, porque a igreja agora foi batizada. E agora a igreja batizada, ela ganha agora autoridade para
liberar o batismo também sobre a vida de pessoas. Reconhecer o Espírito Santo agora, que ele pode vir e ele pode batizar. A imposição de mãos que é falada ali não se refere a uma imposição mágica. Isso, quem pensou que era isso era o Simão, pelo histórico dele. Não é uma imposição de botar a mão e agora tem um raio aqui na mão que cai naquela pessoa ali, a pessoa que... Não, a imposição é alguém responsável que reconhece o outro. Na responsabilidade, aqueles homens cheios do Espírito Santo reconhecem, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, ele vai se derramar. E eles começam a orar sobre aquelas pessoas. E aí aqueles que tinham sido batizados no primeiro batismo, que é o batismo com água, o batismo com água é o batismo do novo nascimento. Escreve isso aí. É o batismo ali da regeneração, que é quando é gerado. Esse é o batismo com água. O batismo com fogo, que é o que João Batista profetiza nos tempos de Jesus. Eu batizo com água, mas vem alguém que vai batizar com fogo. O batismo com fogo é esse batismo agora, desse reconhecimento que algumas pessoas, agora elas não só, o Espírito Santo está sobre eles, não só está neles, mas agora vai se mover através deles. Agora eles vão receber orientação. O Espírito Santo vai começar a comunicar, direcionar, mover essas pessoas. Esses são os batizados com o Espírito Santo, com fogo. Um derramamento lá no íntimo da vida da pessoa. E a pessoa tem certeza agora que ela é guiada pelo Espírito na comunhão. Que o primeiro lugar que o Espírito Santo leva é para a comunhão. E aí depois forma na comunhão, lava na comunhão, purifica na comunhão e depois direciona para onde ele quer. Esses homens batizados no Espírito Santo que ouvem a voz do Espírito Santo e têm coragem para obedecer. Eles vão até a morte, porque eles compreendem esse selo que está na vida deles. O batismo do Espírito Santo é um selo na vida do homem, na vida do crente, homem ou mulher. Aleluia. Então, quando eles veem isso começa a acontecer e eles oram, e agora esses apóstolos estão ali, e aí... é a primeira vez que desce o Espírito Santo, não tinha descido sobre eles ainda, agora desce o Espírito Santo e há esse movimento a partir de imposição de mãos. Simão, quando vê esse movimento, mesmo andando com eles, reacende de novo a rebeldia dele, porque ele entende aquilo ali também como um ato de magia. Ele não entende que aquilo é uma ação do Espírito Santo. E aí ele quer comprar aquilo ali. Ele acha que pode adquirir aquilo ali com a força dele. Não dá para adquirir o Espírito Santo com a nossa força, irmãos. O Espírito Santo ele é derramado sobre a nossa vida. E há um processo de primeiro regeneração e depois de impressão. É impresso o selo no interior do coração do homem. A circuncisão do homem, no coração. E aí esse homem entende, como ele era um homem de comércio, ele era um homem que sabia que dava para comprar as coisas, porque ele mesmo, ele comercializava aqueles movimentos que ele fazia, ele pensou, bom, posso oferecer dinheiro porque eu quero isso também. Sendo que ele não sabia que aquilo já estava nele. Era uma questão de desenvolver agora. Amém, irmãos? Então ele quis antecipar, ele quis precipitar algo que ia se consumar na vida dele. E aí quando ele faz essa oferta, que é indecente, mas que ele nem está se dando conta de tão eufórico que ele está, e volta, sabe que lá em Gálatas diz, chama atenção Gálatas 5:1, diz que Cristo nos libertou, que agora a gente está livre mesmo, mas que é preciso a gente permanecer nessa condição e cuidar para não voltar para o jugo da escravidão. Tem um lugar de inclinação que está sempre nos puxando, irmãos, para a gente voltar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito temor com isso, muita atenção, muita vigilância. E por isso que a gente entrega a vida para os nossos irmãos dizerem para nós aquilo que Pedro disse para ele. Não, sai daqui, isso teu pensamento não é de Deus, não é do Espírito Santo. Tu não tem parte com a gente aqui, nesse momento. Mais ou menos o que Jesus fala para Pedro num determinado momento, dizendo, arreda daqui, Satanás. Então nós precisamos ter gente assim. Não vamos nos colocar aqui na posição dos apóstolos antes de nos colocar na posição de Simão. Cheio de gente dizendo, olha, isso que está falando não tem parte com o Espírito Santo. Isso que tu está escolhendo não tem parte com o Espírito Santo. Esse teu comportamento não tem parte com o Espírito Santo. Tu não vai comprar ninguém com o teu serviço, com as coisas que tu faz, com as tuas bondades, com as tuas filantropias, com o teu dinheiro. Não dá certo.
Isso não tem parte, nem sorte nessa palavra. Teu coração não é reto diante de alguém, tem que dizer isso para nós. Tem a credibilidade. Teu coração não é reto, não está bem. E aí, qual é a posição? Arrepende-te. Te arrepende, acessa o arrependimento. Reconhece essa natureza e acessa agora o arrependimento. E aí, para finalizar, a questão da iniquidade. Ele fala da iniquidade. Porque essa iniquidade, o que é o alimento da iniquidade? Por que a iniquidade ela fica forte? Porque ela se alimenta do desapontamento. Anota isso, querido. Anota isso em nome de Jesus. Se eu fizesse um desenho animado, eu ia fazer um bichinho bem feio, assim, se alimentando, comendo, engordando, crescendo, comendo desapontamento, comendo ofensa. A iniquidade cresce quando a gente se ofende. A mágoa se transforma numa amargura no coração, um amargor, uma vida amarga, uma vida ressentida. Escreve aí, ressentimento, escreve aí. Escreve como quem está se libertando. Escreve como quem está se livrando dessas coisas no nome de Jesus. Porque a iniquidade é uma exigência de mérito. É achar que eu mereço algum cuidado especial, achar que eu mereço alguma coisa, achar que porque eu faço alguma coisa, eu mereço algum tipo de tratamento. E quando não vem esse tipo de tratamento, se alimenta a iniquidade, porque daí fica ofendido, não perdoa, arrepende-te. A iniquidade é esse senso de merecer as coisas, um senso de ter direito a tudo. A iniquidade, escreve aí, é outra coisa, uma arma da iniquidade é a comparação. A gente se compara com as pessoas. Por que trata a pessoa desse jeito e eu de outro jeito? Por que a pessoa lá tem isso e eu não tenho? Por que a pessoa... Isso aí são atos a partir da iniquidade. São atos que repelem as pessoas. São atos que aplacam os afetos. São atos que nos isolam, que nos afastam desse ambiente entranhável e maravilhoso da comunhão. Iniquidade é o que moveu aquele homem ali. Porque ele estava com tudo isso dentro dele ainda. E agora ele precisava de arrependimento. E aí esse homem pede oração, ora por mim. Sabe o que nós temos que pedir nesse momento, irmãos? Oração, ora por mim. Ora por mim, irmãos. Orem por mim. Para que não aconteçam essas coisas na minha vida, para que eu não vá para o caminho da perdição, para que eu não volte de onde Deus me tirou. Deus te tirou do lugar, agora é o perigo tu voltar para lá. Porque Ele te dá uma liberdade de escolha. E se há rebeldia, se o encantamento, a feitiçaria tomar conta do nosso coração, a gente volta da lama que a gente já saiu sem se dar conta que é lama. Diz que tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias samaritanas anunciavam o Evangelho. Então o que é o poder de Deus que nós vimos lá em Romanos? Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, para fazer com que essas pessoas vivam um processo de ser regenerados e depois cheios do Espírito Santo. O que a gente faz cheio do Espírito Santo? Anuncia o Evangelho para toda a criatura. Impacta a pessoa por aquilo que ela vai receber, ainda que eu perca. E não impacta as pessoas por aquilo que elas podem ver em mim e que eu me beneficie. Seja com aplausos, seja com elogios, seja com qualquer coisa. Querer agradar as pessoas. Iniquidade. Isso vai nos matar. Isso não existe mais. E para finalizar, eu quero ler para ti, não precisa abrir, só anota aí, Isaías 53, 6. Mas esse eu te sugiro ler esse Isaías 53, que fala de Jesus ali. O que é Jesus? Eu vou ler a partir do versículo 4. Diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Justificou a nossa vida. Moído pelas nossas iniquidades. Essa iniquidade que está em nós, ela não pode ser alimentada. E o antídoto contra isso é o perdão. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo 6 é o que me chama a atenção. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviara pelo seu caminho, rebeldia, pecado de feitiçaria, idolatria. Mas, aleluia, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós
todos. E quando cai sobre Jesus a iniquidade de nós todos, nós perdemos todo o senso de merecimento, de direito, e agora nos entregamos na comunhão para viver o processo de desenvolvimento a partir do novo nascimento e do batismo do Espírito Santo, que vai nos conduzir e nos guiar em toda a verdade. Amém, irmãos? Passamos um pouquinho aqui do nosso horário, mas eu acho que deu para amarrar no final aí, creio que ficou dentro disso que eu queria trazer para vocês, né? Poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é pregar o evangelho. O que é imposição de mãos? Imposição de mãos não é algo mirabolante, é um reconhecimento de autoridade que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa, e eu oro e ponho minhas mãos, e nesse movimento, se Jesus quiser, ele pode batizar. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. E depois, para a gente se livrar da iniquidade, porque já não existe mais. Foi sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a história de Simão aí, ela nos inspira e creio que haja uma relação aí com a caminhada bonita desse irmão aí, né? Se enganou ali, achou que podia fazer alguma coisa para adquirir algo santo. O que é santo, não tem como fazer nada para adquirir. A gente só pode adquirir aquilo que tem aparência de santo, mas é profano. Aí tu pode adquirir com uma oração, com uma campanha, que na verdade tu pensa que tu adquire. Mas na verdade tu vai sair fazendo aí só sinais, maravilhas, a partir de Deus, mas num poder que tu está usando ilegitimamente para ti mesmo. Para ser elogiado, porque tu está com medo de ser perseguido. Amém, queridos? E o amor de Deus, ele vai arrancar todo esse medo e vai te dar coragem para assumir a perseguição com a certeza, com a convicção da chegada do Consolador na nossa vida, o Espírito Santo. E vai nos batizando aí, um batismo após o outro aí, nos enchendo. Amém?